especial para vocês que são membros do canal, tá? É o tipo de vídeo que eu tenho que fazer exatamente com as pessoas mais próximas, porque as pessoas mais próximas são exatamente as pessoas, não é que pensem igual à forma que eu penso, mas são pessoas que pensam e, por pensarem, até mesmo discordando, me acompanham para que a gente possa trocar ideias. Senão, vocês não estariam aqui, né? Mas vamos lá ao que interessa. Muitas vezes a gente está vivendo essa polarização no país, né? Muitas vezes uma forma de eufemismo, né? Porque é constante. E a gente se pergunta como a gente parou aqui. Eu estava fazendo um TBT, né? Nome para repostagem de algo antigo, e encontrei uma leitura minha na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, no Rio de Janeiro, quando nós nos reunimos, uma das vezes quando eu fui produzir o longa-metragem Ódio no Rio, onde nós, todo o elenco e parte da técnica, nos reunimos para ler, né, fazer a leitura em conjunto do roteiro do filme. E isso tem 12 anos. Olhando aquela foto, eu fiquei lembrando daquele momento que a gente vivia, indignado com a Dilma. Nossa, como a gente odiava aquela mulher na presidência. Como a gente queria que ela não tivesse sido eleita e muito menos reeleita. Eu fui um dos que no Facebook tinha foto ali escrito impeachment já, né? E a gente viu tudo aquilo se formar, tudo aquilo acontecer por causa dos 20 centavos. E a grande frase era: não são os 20 centavos, mas sim o que eles representam. E de lá para cá, a gente teve uma figura que surgiu no CQC. E o CQC adora se isentar. Não, o CQC não existe mais, né? Mas quem fazia parte do CQC, nossa, o CQC dava traço de audiência, não dava 2% de Ibope. A culpa não foi nossa. Só que o CQC, o pessoal que faz parte, né, que fazia parte do CQC, não está tendo a honestidade intelectual de reconhecer que, na verdade, a grande audiência naquela época já era no Facebook. E o que vingou, na verdade, não foi a audiência medida pelo Ibope da Band no dia que o CQC foi ao ar. Mas o que valeu, na verdade, foi a quantidade de vezes que aquele corte do Bolsonaro com a Preta Gil correu solto nas redes sociais. Ainda tinha o Orkut na época, ainda estava no finalzinho, mas ainda tinha o Orkut. Mas o Facebook já estava no auge, encabeçando toda a viralização daquele material. Aí surgiram figuras, movimento Revoltados Online, né? Quem não lembra do Marcelo do Revoltados Online, cidadão e cidadã brasileira, estamos aqui, não sei o quê, ladrão de 9 dedos, que rouba mais que tem 10 mãos, enfim, aquele papo todo. E a gente comprou esse discurso. E a Globo, que hoje a extrema-direita adora chamar de Globo lixo, deu toda a voz a esse discurso. A mídia apoiou a Lava Jato com tudo, tudo, aqueles canos de esgoto, né, que na verdade não era de esgoto, era de petróleo, saindo enxurrada de notas de dólares, bilhões de dólares. Mas ali já estava acontecendo um fenômeno muito interessante, que era a informação, mas não dando a profundidade da informação. Isso acontece até hoje. Hoje mais ainda. Com os clickbaits, com os cortes de Kawaii, de TikTok, que chegam no Facebook, nos stories e nos reels do Instagram, nos shorts do YouTube. Porque quando a gente vai analisar toda a investigação do Ministério Público na época, a gente descobre que o PT não era o partido campeão em corrupção. Todos os partidos, sem exceção, estavam envolvidos em corrupção e quem cabeçava a lista lá no topo era o Partido Progressista, o PP. E o PT vinha em segundo lugar.
E a quantidade de presos, inclusive por corrupção, eram do Partido Progressista e não do Partido dos Trabalhadores. Depois vinha o PMDB, que não se safa nunca, né? E os demais partidos. Mas a gente comprou aquele discurso e se confundiu o ser de direita com ser direito. Então se criou um conceito completamente errado, que você ser honesto era ser de direita. Não se mergulhou, não se foi a fundo no que realmente significa ser de direita, ser de esquerda e ser de centro. Sendo que isso, hoje em dia, é um conceito mais do que ultrapassado, porque isso morreu quase chegando no final do século XX, e nós já estamos num quarto do século XXI. Hoje você não tem mais como guiar o mundo pela direita ou pela esquerda. Hoje você tem que ir para uma social-democracia, seguindo exemplos como a França, como a Inglaterra. Entende? Essa é a questão. Que você tem que ter políticas públicas, que você tem que ter o retorno dos impostos em serviços à comunidade. É assim que funciona. É assim que um país tem que funcionar. Mas continuamos com a bandeira do ser de direita é ser direito. E demos espaço a um falastrão, a um idiota que durante 30 anos não fez nada como parlamentar, a não ser as coisas que ele mesmo declarou. Que tinha apartamento funcional para comer gente, sendo que ele já era casado, e que ele sonegava tudo que fosse possível, porque ele não pagaria impostos. E, no dia do impeachment, ele ainda cometeu o crime de fazer homenagem a um torturador condenado. Alguém dizer que é favorável à tortura, e isso muitas vezes bate no nosso sentimento de justiça, a gente como trabalhador, como chefe de família, como gente que paga imposto, como gente que tem um filho, como qualquer um que tem uma mãe, um pai, um sobrinho, um tio, um amigo, que de repente morre num assalto por causa do roubo de um celular. O primeiro sentimento que a gente tem quando aquele bandido é preso e não quer confessar o crime é que a tortura vai funcionar. Então muitas pessoas acabam nesse sentimento de indignação sendo favoráveis à tortura. Só que elas não pensam que a tortura vai fazer com que quem seja inocente confesse um crime que não cometeu. Vocês querem um exemplo disso? Os grandes casos policiais que aconteceram na década de 1960 e 70, cada homicídio apareciam 10 réus confessos. Porque todo suspeito que entrava no porão de uma delegacia confessava o crime, porque era arrancado unha, dado choque, pau de arara e coisas piores. Então a tortura, além dela ser um ato completamente desumano, ela é um ato ineficaz, porque ela vai fazer com que quem seja inocente confesse um crime. Eu contei aqui para vocês no vídeo para membros, né, a história do anel que a moça que achou, que o pintor encontrou não sei quantos anos depois, e a moça tinha sido presa porque a patroa achou que ela tinha roubado o anel. Ela foi presa porque ela confessou ter roubado o anel na delegacia, depois de ter sido muito torturada. E ela não roubou o anel. Então, além de um ato desumano, é um ato que é ineficaz. Por si, só pela ineficácia já não deveria existir. Se tratando de ser desumano, então, gente, pelo amor de Deus, não era nem para a gente estar discutindo sobre isso. Quer dizer, a gente não está discutindo, eu estou falando. Mas lembra que a gente falou do cara, amigo nosso, parente, seja quem for, que morreu porque foi roubado um celular? O pessoal adora colocar no WhatsApp, na internet, e até deputados falam isso nos seus cortes especiais para suas bolhas,
que Luiz Inácio Lula da Silva falou que não poderia punir um adolescente que roubava um celular. Em momento algum ele disse isso. Ele disse que lamentava ver a criminalidade atingir a ponto que um adolescente tenha que roubar um celular. Há uma grande diferença de uma coisa para outra. Eu nunca, na minha vida inteira, havia votado em qualquer político que não tivesse sido do PSDB. Votei em Fernando Henrique Cardoso, votei em Serra, votei em Alckmin e votei em Aécio. E o que é o Aécio, hein? E a gente só sabe disso hoje. Mas eu estava lá, contra o PT, antipetista. Aí, de repente, esse falastrão que o CQC jogou para a internet, que na internet criou força e que a Luciana Gimenez, no seu Super Pop, tornou o cara um comentarista conhecido da grande massa, por incrível que pareça, na rede TV, para você ver a miséria que é esse país culturalmente, foi eleita presidente da República. Poderia ser mais um. Poderia ser qualquer um. Mas não foi ele. E o que não dá para entender é a quantidade de pessoas que esse homem despertou para o mal. Pessoas que eu amava a minha vida inteira. Eu perdi para o que este canalha plantou. Eu sou de uma geração de direta já, de o povo unido jamais será vencido. E hoje eu escuto que nós estamos de lados diferentes. E qualquer imbecil quer me mandar ir para Cuba. Se o cara que quiser que eu vá para Cuba, devolver tudo que eu paguei desde o dia do meu nascimento neste país, devolver tudo que eu investi de aprendizado neste país, devolver todos os impostos que eu já paguei neste país, devolver todo o patrimônio que eu já adquiri e perdi nesse país e me der tudo isso em outro lugar, não precisa ser Cuba, não. Pode ser o Japão. Tá ótimo, tá valendo. Entendeu? Da onde surgiu isso? Aí você vai dizer, nossa, que eles adoram falar isso, né? Não digo vocês, mas a galera que defende. Como você odeia Bolsonaro? Odeio. Odeio com todas as minhas células. Odeio pela mentira. Odeio pelo que ele tirou do esgoto da sociedade e colocou dentro do Congresso. O que são esses deputados e senadores de hoje em dia? Me responda com sinceridade. O que é uma Bia Kicis? O que é um Gustavo Gaia? O que é um senador Cleitinho e Marcos Duval? O que é um Magno Malta? O que é uma Damares Alves? Entre outros, que se eu for citar, eu de depressão não faço mais esse vídeo. E eles precisam da mentira, porque sem a mentira, sem o pânico moral, sem as fake news, sem o assassinato de reputações, esses caras não conseguem ser eleitos. Por isso que eles são contra a regulamentação da internet. Tem nada a ver com censura, porque a regulação da internet, ou regulamentação, como queiram, em momento algum impõe uma censura, impõe uma regulação. Regras. Isso não é censura. Causas e consequências. Evita que um pastor canalha, em live, desligue o microfone de outra pessoa para que a fake news que ele está implantando funcione. Entende? Isso eles não querem. É censura. Eu odeio o Bolsonaro pelos parentes que ele fez eu perder em vida. Eu odeio o Bolsonaro pelas mentiras colocadas e implantadas em toda a classe artística, porque antes
com todas as falhas da Lei Rouanet, quando... Vou dar um exemplo para ilustrar, que não é o caso, porque Wagner Moura não fez Marighella pela Lei Rouanet, ele fez pelo Fundo Setorial do Audiovisual, que é um outro tipo de financiamento. Mas vamos supor, vamos imaginar que o Wagner Moura fizesse o Marighella, que custou 10 milhões, e quando você vai pegar um orçamento de um filme da Netflix feito no Brasil, isso muitas vezes não paga uma semana do filme, mas o filme inteiro ele fez com 10 milhões, e o filme arrebentou no mundo todo. Quando você pega, vamos supor que o Wagner Moura tivesse feito Marighella com 10 milhões de reais. Você vai dizer, mas já levou 10 milhões, você não levou nada para fazer um filme. Mas aí é que tá. Ele está fazendo um filme de 10 milhões de reais, ele está sendo respeitado, ele está conseguindo existir, e os menores conseguem, neste vácuo, conseguem, pela beirada, existirem também. Porque aí eu, Rangel, ou qualquer outro igual a mim, que não vai conseguir 10 milhões, pode conseguir 5 mil, 10 mil ali, mais 2 mil aqui, mais 3 mil ali, com empresas menores que gostariam de estar no lugar que aquelas empresas que têm 10 milhões estão. E a gente consegue viabilizar um trabalho independente, porque existe uma grande massa se movimentando. Mas a partir do momento que você demoniza o maior, derruba o maior, você não está crescendo com os menores. Você está exatamente derrubando o corpo inteiro. E os menores são os primeiros a sofrerem as consequências. Porque o maior ainda tem uma gordura para queimar. Ele consegue aguentar 4 anos. Ele conseguiu fazer trabalhos que projetou para o mercado internacional e ele consegue trabalhar lá fora. O menor não. Então quem mais se arrebenta são os que estão na batalha de verdade. Por isso eu odeio Bolsonaro. Eu odeio Bolsonaro porque eu vejo um homem de 50 anos de idade, num salão de festas fechado, com a sua mulher e seus filhos, ser assassinado por um bolsonarista que ele nunca viu na vida, só porque a festa temática dele, que ele pagou com o dinheiro dele, no aniversário dele, com um salão de festas fechado para ele, tinha um quadro do Lula na parede. Eu odeio o Bolsonaro por isso. Pelo ódio que ele plantou em mim. Pelo ódio que ele plantou em todas as pessoas. Pelo ódio dos amores que eu não viverei e dos amores que ele me tirou. Eu odeio Bolsonaro pelas 700 mil pessoas que morreram na pandemia e pelo deboche e escárnio dele imitando essas pessoas sem respirar nas suas lives. Até isso ele vulgarizou. Ele tirou a Telebrás, que jogava a comunicação do presidente para todo o Brasil via rádio e televisão, para lives monetizadas na internet, para ele fazer deboche com aquela galera horrorosa, podre dele. Por isso eu odeio o Bolsonaro. Entendeu? Pelo que ele fez com a minha profissão, pelo que ele fez com as pessoas que eu amei, que eu amo e que eu poderia amar. Por isso que eu odeio esse cara. Estou fazendo esse vídeo fechado só para vocês. Esse aqui eu não vou abrir mesmo. Mas só vou dar um toque. Pode não mudar nada o que eu vou dizer. Não vote para prefeito em candidatos bolsonaristas. Porque por mais que a gente ache, tenha certeza, pode ter sido que sim, ou pode ter sido um fato, roubado pelo PT. Pelo menos a gente vivia e tinha dinheiro. PT de verdade nunca me roubou. PT nunca te roubou. Você conseguia botar as coisas dentro da tua casa. Você conseguia trabalhar. Ah, mas foram bilhões devolvidos pela Petrobras, Rangel. Foram de funcionários de carreira que não eram políticos nem candidatos petistas.
Até isso, né? A notícia rasa. Paulo Roberto Costa, esses caras, eram funcionários de carreira da Petrobras. Eles não eram filiados ao PT, não tinha nada a ver com isso. Mesmo assim, o dinheiro foi devolvido. Grande parte. Não todo, mas quase todo. Mas esse dinheiro não saiu da minha conta. Esse dinheiro não evitaram que eu trabalhasse para ganhar. Esse dinheiro não fez com que eu caísse meu padrão de vida, como caiu o meu padrão de vida no governo Bolsonaro. Como eu não pude mais trabalhar no governo Bolsonaro. Como eu cheguei a ter insegurança alimentar, sem ter o que dar para comer para o meu filho, no governo Bolsonaro. Não porque eu vivesse de verba pública, porque até hoje eu nunca contei com dinheiro, um centavo de dinheiro público para um trabalho meu. Mas simplesmente porque ao falar que eu era artista, ou cineasta, ou ator, ou produtor, o mais educado não me atendia, o mais bolsonarista. Faltava pouco a dar na minha cara. E esse resquício está durando até agora. Por isso eu odeio Bolsonaro. Como disse, o integrante do Ministério Público de Goiás, essa frase foi genial. E nem todo bolsonarista é canalha, mas todo canalha é bolsonarista. Forte abraço.